Shalom, Haverim. Nós hoje teremos a nossa segunda aula acerca de estudos que estamos promovendo sobre o Mashiach. E na primeira aula nós estudamos inicialmente o conceito de capará. Capará é uma palavra que é traduzida nas Bíblias em língua portuguesa como expiação. Não obstante, capará possui uma plurivalência semântica, ou seja, possui diversos significados além de expiação. Capará pode significar cobrir ou fazer uma compensação, fazer expiação, resgatar, propiciar, redimir, reconciliar, oferecer um substituto, purificar, perdoar ou obter misericórdia. Então, a palavra capará, que nós estamos usando como expiação, ela admite todos estes sentidos possíveis. E nós, então, estudamos na primeira aula o conceito de capará, e nós vimos que, à luz das Escrituras, o Eterno previu diversos mecanismos de expiação. Não obstante, o sangue assumiu um papel fundamental na realização da expiação. O sangue derramado dos animais, apesar de não ser o único meio de expiação, mas ele se tornou um elemento central, pilar, para se fazer a capará. E nós estudamos ainda que se desenvolveu no pensamento judaico a ideia de que a morte dos justos poderia servir como capará, como expiação pelos pecados do povo de Israel. E este estudo é importante por quê? Porque isto nos faz entender o sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach. Por que isso? Ora, os antimissionários, isto é, os judeus que não creem em Yeshua, geralmente eles contestam a morte de Yeshua, dizendo que o Eterno não aceita e nunca exigiu um sacrifício humano. Mas nós estudamos que o sacrifício de Yeshua não foi um sacrifício humano. Foi um ato pelo qual Yeshua, ele, de sua livre e espontânea vontade, ele entregou a sua própria vida para que o seu sangue fosse derramado para fazer a capará pelos pecados do povo de Israel. E esta ideia de um justo morrer para expiar Am Israel, o povo de Israel, isto é um pensamento que está consolidado na doutrina judaica. E nós analisamos algumas passagens das Escrituras. Eu citei o Talmud, citei Vaikra Rabbah, o Midrash, e fiz algumas citações rabínicas. E hoje nós iremos continuar este estudo demonstrando que, de acordo com o pensamento semita, entendia-se que a morte de justos tinha o poder de expiar pecados. E o primeiro documento que agora eu vou analisar são os dois primeiros documentos, são documentos referentes à comunidade de Qumran, ou seja, os manuscritos do Mar Morto. E nós analisaremos os manuscritos do Mar Morto, pois eles muito bem refletem a concepção doutrinária, o pensamento vigente no judaísmo na época do Segundo Templo. Então nós vamos analisar inicialmente documentos de Qumran, e estes documentos atestam que havia a percepção judaica no sentido de que o Mashiach iria sofrer e seria castigado para expiar os pecados
dos fiéis. Então, vejam que os essênios em Qumran, antes da vinda de Yeshua, eles já entendiam que o Mashiach que viria, e nós sabemos que é Yeshua, o Mashiach iria sofrer, ele seria castigado, e isso geraria a expiação dos pecados dos fiéis israelitas. Com toda certeza, os essênios eles receberam inspiração do Eterno para escrever estes textos que são proféticos. Não é à toa que o historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo, ele afirma categoricamente que os essênios eles tinham o dom de profecia e raramente, Flávio Josefo diz que raramente os essênios erravam uma profecia. Então, as profecias dos essênios eram contundentes e quase praticamente todas elas se cumpriam. E os essênios, eles profetizaram sobre a vinda do Mashiach, e nós sabemos que este Mashiach é Yeshua. O primeiro texto que eu vou ler para vocês é a Regra de Damasco, coluna 14, verso 19. E está escrito o seguinte: e esta é a exata interpretação da norma até que surja o Mashiach de Aharon e Israel. Ele, o Mashiach, expiará por seus pecados. Aí o texto prossegue e diz que ele, o Mashiach, será castigado por 6 dias. Então vejam, nós sabemos que Yeshua ele morreu no mesmo dia, então não existe essa questão de ser castigado por 6 dias. Isso daí, obviamente, é um erro. Não obstante, este texto ele afiança que o Mashiach ele seria castigado e que esse castigo que sofreria o Mashiach seria usado para expiar os pecados do povo de Israel. Então esse texto demonstra que isto fazia parte do pensamento israelita no primeiro século. Ou seja, um judeu na época de Yeshua esperava um Mashiach que viesse para sofrer, para ser castigado, e o seu sangue derramado iria expiar os pecados do povo de Israel. Existe um outro documento também muito interessante dos essênios, que consta do rol dos manuscritos do Mar Morto, que é o documento conhecido como 4Q 431. 4Q 431. E vejam só, eu vou ler para vocês. Abrem-se aspas. Isso é alguém falando. Percebam que alguém está dizendo de forma misteriosa e profética. Abrem-se aspas. A minha morada está no Conselho Santo. Quem? Quem foi desprezado como eu? E quem foi rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim nos sofrimentos? Nenhum ensino se compara ao meu ensino, pois eu me assento nos céus. Quem é como eu dentre os anjos? Quem poderia abolir as minhas palavras? E quem poderia medir a fluência dos meus lábios? Quem pode juntar-se a mim e se comparar ao meu juízo? Eu sou o amado do rei, um companheiro dos santos, e ninguém pode me acompanhar.
e ninguém pode se comparar à minha glória. Fecham-se aspas. Raverim, percebam, aqui quem está dizendo, ou seja, o narrador, ele diz, quem foi desprezado como eu? É uma pergunta. Quem foi rejeitado pelos homens como eu? Uma outra pergunta. Ele faz uma terceira pergunta. Quem se compara a mim nos sofrimentos? Então, o narrador diz que o narrador, ele foi desprezado e ninguém se compara a ele, ao ser desprezado. O narrador diz que ele foi rejeitado pelos homens e ninguém se compara a ele. E diz que ele também recebeu sofrimentos e ninguém se compara a ele. Ou seja, parece que é um homem falando. Parece que é um homem. E depois o narrador diz, eu me assento nos céus. Ora, aí já parece que é o Eterno. E lá no final do texto há a seguinte cláusula, e ninguém pode se comparar à minha glória. Então, vejam, só quem pode falar isto é o Eterno. Ninguém pode falar, nenhum ser humano pode dizer o seguinte, ninguém se compara à minha glória. Ninguém pode falar isso, só o Eterno. Então esse texto, ele indica que o narrador é o Eterno, porque ninguém se compara à glória do Eterno, só que há uma aparente contradição, o narrador é o Eterno, mas o narrador também foi rejeitado pelos homens e recebeu sofrimentos. Então aqui nós temos um misto de um homem que recebe sofrimentos e ao mesmo tempo este homem é o Eterno, porque ele diz, ninguém pode se comparar à minha glória. Então não sei se vocês chegaram ao ponto que eu quero atingir, que é o seguinte, esse texto ele demonstra simultaneamente um homem recebendo sofrimentos e ao mesmo tempo este homem ele possui uma glória que é incomparável. Ninguém pode se comparar à sua glória e obviamente essa pessoa só pode ser o Eterno. E é por isso que nós já falamos no Shur Aleph, na primeira aula, e eu volto a repetir que Yeshua, o nosso Mashiach, ele veio como homem. Não obstante, o espírito de Yeshua não era um espírito humano, e sim era o espírito do próprio Eterno. Isto o Midrash Rabbah confirma. Eu falei e volto a repetir que no texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 2, a Torá diz que, no princípio, o verso 1 diz que no princípio Elohim criou os céus e a terra, e o verso 2 do capítulo 1 de Bereshit, Gênesis, fala que o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. O espírito de Elohim, e o Midrash pergunta, que espírito de Elohim é este? E a resposta do Midrash é, o espírito de Elohim é o espírito do Mashiach. Então o espírito do Eterno é o espírito do Mashiach, razão pela qual Yeshua veio como homem, mas ele não tinha um espírito humano, e sim era o próprio espírito do Eterno, ou seja, Aruach Elohim, quem agia em Yeshua. E é por isso que neste texto do Mar Morto, que é anterior a Yeshua, isso obviamente é um texto profético, em que nós vemos um homem sendo rejeitado, recebendo sofrimentos, e este homem ele se assenta nos céus e diz que ninguém pode se comparar à sua glória, e obviamente isto é uma menção nítida, cristalina e inconfundível do próprio Eterno. Então aqui mais uma vez nós temos um texto
em que há o desenvolvimento da ideia medular de que um justo sofre para trazer expiação pelos pecados do povo de Israel. E este pensamento não está apenas nos manuscritos do Mar Morto. Nós também o encontramos no Midrash. Por exemplo, o Midrash Vaikra Rabbah 20.12 está escrito o seguinte: e de onde se extrai que a morte do justo gera a expiação? É uma pergunta do Midrash. E de onde se extrai que a morte do justo, do tzadik, gera expiação? Aí vem a resposta. A partir do fato que está escrito que eles enterraram os ossos de Saul e Jehonatan, Jonatas, seu filho. E também está escrito que depois disso Elohim se aplacou, a ira de Elohim se aplacou para com a terra. E isso está em Shemuel, capítulo 21, verso 14. 2 Samuel 21, verso 14. Ora, só para vocês entenderem esse texto, o texto faz uma pergunta: de onde se extrai que a morte do justo gera a expiação? E depois o Midrash cita 2 Samuel 21, 14, dizendo que houve o enterro dos ossos de Saul e Jehonatan, Jonatas, o seu filho, e que o enterro dos ossos destes dois, isto aplacou a ira do Eterno. E você fica com a dúvida: ué, o que isso tem a ver? Qual é o contexto deste texto? O contexto é o seguinte: se você lê 2 Samuel 21, você vai perceber que Saul, ele mandou matar os Givonim, desfazendo uma antiga aliança dos israelitas com os Givonim, no sentido de que os israelitas não iriam persegui-los e nem matá-los. Então, havia uma antiga aliança entre os israelitas e os Givonim, uma aliança de paz. Não obstante, Saul, ele descumpriu esta aliança e ele mandou matar vários Givonim. E por ele ter rompido esta aliança, o rei Saul, o que aconteceu? O Eterno, ele mandou uma fome que durou 3 anos. Então, Saul descumpriu uma aliança e o Eterno mandou uma fome abater Israel durante 3 anos. E você vai lendo o texto e você percebe que o rei Davi, ele entrega 7 descendentes de Saul aos Givonim para serem mortos. E aí vem um fato interessante, que é narrado aqui no Midrash. É o seguinte: Saul e Jehonatan, Jonatas, eles tinham sido mortos pelos inimigos do nosso povo. E eles não tinham sido enterrados. Eles foram mortos e os seus corpos foram pendurados. E eles ficaram junto com os inimigos. Então os inimigos mataram Saul e Jehonatan, Saul e Jonatas, e penduraram o corpo deles para servir de exemplo. E daí eles não tiveram um enterro digno. E o que aconteceu? Né? Obviamente, o corpo de um morto apodrece, os abutres começam a comer, aquilo ali, né, fica em estado de putrefação. E aí, já que eles não tiveram um enterro digno, o rei Davi manda que os seus emissários peguem os ossos deles e eles são enterrados. E o Midrash diz que isto aplacou a ira do Eterno. E é interessante que o Midrash fala que isso ocorreu pela morte do justo. Ora,
Por quê? Porque nós sabemos que Jehonatan, Jonatas, o grande amigo do rei Davi, Jonatas era um homem justo, era um tzadik, e ele teve uma morte nas mãos dos inimigos e não recebeu um enterro decente. Ele ficou pendurado e o corpo dele foi apodrecendo. Quando o rei Davi manda pegar os ossos dele e o enterra, a ira do Eterno é aplacada e diz o Midrash, não sou eu, diz o Midrash que a morte do justo, que é ele, Jehonatan, gerou a expiação. Então aqui nós temos mais um documento da literatura israelita comprovando que a morte do justo gera a expiação de pecados. E isto nós fazemos uma ponte, um paralelo com a morte de Yeshua. Se a morte de Jehonatan, Jonatas, e o enterro dos seus ossos aplacou a ira do Eterno, que dirá a morte de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua é o Mashiach. Então a morte de Yeshua aplaca com muito mais razão a ira do Eterno. Por quê? Porque Yeshua tem, o sangue de Yeshua tem poder expiatório para expiar os pecados das gerações anteriores a Yeshua, das gerações que viveram durante a época de Yeshua e das gerações futuras. Um outro texto que fala sobre o poder expiatório pela morte de um tzadik, de um justo, está no Talmud Bavli, em Berachot 62b. E diz o texto, abrem-se aspas, e disse ao anjo que estava destruindo a muitas pessoas. Isso é uma citação de 2 Samuel 24:16. Disse o rabino Elazar, o santo bendito seja, disse ao anjo, leve-me ao maior homem dentre eles, que é capaz de pagar os seus muitos débitos. Naquele momento, morreu Avishai, filho de Zeruiá, o único que era igual à maioria do Sanhedrin. Só para explicar o contexto, eu vou explicar o contexto desta passagem e depois nós vamos ler novamente para você entender. Em Shemuel Bet, em 2 Samuel, capítulo 24, nós lemos que o rei Davi mandou fazer um censo em Israel. E isto gerou a ira do Eterno. Por que isto gerou a ira do Eterno? Porque Davi ele mandou fazer um censo confiando que com um exército numeroso, ele estaria seguro, ele estaria tranquilo. Então Davi ele quis confiar no tamanho do seu exército. Isso é um erro, porque nós não devemos confiar no tamanho do exército. Nós devemos confiar no Eterno. Eu sempre digo, nunca olhe para o tamanho dos seus problemas. Olhe para o tamanho do nosso Eterno. Então, a nossa força não está no homem, a nossa força está em Hashem. Então, o que aconteceu? Davi, ele mandou fazer o censo, pois para contabilizar um exército poderoso, e aí ele se sentiria seguro, e a segurança dele estava no homem e não no Eterno, e o Eterno se irou contra Israel. E o que aconteceu? O Eterno, ele vai e diz que irá punir Israel, e ele, por meio do profeta, ele dá 3 opções ao rei Davi. Três opções, e Davi escolhe uma, que seria aquela em que o Eterno enviaria uma praga sobre a terra. Então, o Eterno envia uma praga à terra por conta de sua ira acerca do pecado de Davi. E o Eterno envia essa praga, e o verso 15 diz
que o Eterno enviou essa praga sobre Israel e desde a manhã até o final do tempo especificado, 70.000 pessoas do povo morreram. Então morreram 70.000 pessoas. E aí o anjo do Eterno estava lá, diz o verso 16, o verso 16 diz que o anjo do Eterno estava para estender a sua mão contra Jerusalém, a fim de destruí-la. Então o anjo do Eterno iria destruir Jerusalém. Porém, o texto fala que o anjo não destruiu Jerusalém, porque o Eterno voltou atrás, o Eterno mudou de ideia, o Eterno se arrependeu e não deixou que o anjo destruísse Jerusalém. E por que o anjo não destruiu Jerusalém? Percebam, o anjo ia destruir Jerusalém, e o Eterno ele muda de ideia e não deixa. Por quê? E aí o Talmud explica, nesta passagem que eu li, que o Eterno disse ao anjo para escolher o maior homem do povo, ou seja, um tzadik, um justo, e que aquele justo, diz o texto, ele iria pagar os muitos débitos do povo. Um justo seria escolhido pelo anjo para pagar os débitos do povo. E diz o Talmud que naquele momento morreu Avishai, que era o único igual à maioria do Sanhedrin. Ou seja, o anjo foi e promoveu a morte de um justo, de Avishai, e a morte desse justo, diz o Talmud, foi para pagar os pecados do povo de Israel. Então percebam que aqui o Talmud admite que Avishai, um tzadik, um justo, ele morre para pagar os pecados do povo de Israel e para aplacar a ira do Eterno. E quando Avishai morre, aí o que acontece? O Eterno ele dá uma ordem ao anjo para não mais destruir Jerusalém. Então nós temos esta passagem do Talmud muito interessante. E eu digo, e fazendo novamente um paralelo com Yeshua, se a morte de Avishai ela aplacou a ira do Eterno, com maior razão a morte do Mashiach, o sangue derramado do Mashiach, tem poder expiatório. E nesta passagem do Talmud que eu li para vocês, na versão do Talmud publicada pela editora ArtScroll, nesta passagem talmúdica, editora ArtScroll, há uma nota de rodapé de número 47. E essa nota de rodapé de número 47 diz o seguinte, abrem-se aspas, é uma nota comentando esse texto, e diz o seguinte: isto é, a sua morte iria expiar por muitos pecados de Israel. Rashi. De acordo com o estatuído no Talmud, Moed Katan 28a, a morte dos justos expia por sua geração. Então, os próprios rabinos que fizeram essa edição do Talmud, da editora ArtScroll, eles atestam que a morte de um justo tem poder expiatório. E este é o fundamento pelo qual nós obtemos expiação pela morte de Yeshua HaMashiach. Prosseguindo no estudo, nós vamos citar agora o grande rabino, famosíssimo, todo judeu zeloso já leu a sua obra. Refiro-me a Moshe Chaim Luzzatto, em Derech Hashem. Derech Hashem, uma obra belíssima. E a meu ver, uma obra ainda mais bela de Luzzatto
é o Mesilat Yesharim, que para mim é uma pérola preciosa do judaísmo. É uma obra que realmente fantástica e genial. Mas em Derer Hashem, o Rabino Moshe Chaim Luzzatto, ele afirma que o sofrimento e a dor podem ser impostos aos tzadikim, aos justos, como redenção de toda a sua geração. E até mesmo desde os primeiros pecadores. Então vejam, o Rabino Moshe Chaim Luzzatto, ele explica que a morte dos justos pode fazer a redenção, a expiação, não só da sua geração, mas até desde os primeiros pecadores da humanidade. E ele leciona ainda que os tzadikim, os justos, eles sofrem no lugar dos outros indivíduos para que o atributo da justiça divina seja satisfeito, uma vez que exige o castigo do homem por sua maldade. Então, Moshe Chaim Luzzatto, ele afirma, atesta que quando os justos sofrem, isso satisfaz a justiça do Eterno, porque o Eterno ele quer castigar os homens pela maldade. E já que o Eterno quer castigar os homens pela sua própria maldade, um justo morre no lugar das pessoas de sua geração para que a justiça do Eterno seja satisfeita pelo crédito da justiça daqueles tzadikim, daqueles justos que morreram. E Moshe Chaim Luzzatto, Ramchal, ele diz que por meio do sofrimento dos justos, toda a criação é lavada. Ele usa essa palavra, toda a criação é lavada. E isso possui um paralelo com a morte de Yeshua, porque os Ketuvim Netzarim dizem que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós sabemos que o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo, é Yeshua HaMashiach. Então os Ketuvim Netzarim dizem que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E de forma análoga, Moshe Chaim Luzzatto afirma que pelo sofrimento dos justos, toda a criação também é lavada. E agora eu vou citar um trecho de Derer Hashem, desta obra fantástica de Chaim Luzzatto, e vou fazendo alguns comentários explicativos. Abrem-se aspas. Como resultado desse princípio, o sofrimento e a dor podem ser impostos a um tzadik, a um justo, como redenção pela totalidade da sua geração. Então esse tzadik, esse justo, deve aceitar esse sofrimento com amor para o bem da sua geração, da mesma forma que ele aceita o sofrimento a ele imposto para o seu próprio bem. Ao fazer isso, ele beneficia a sua geração, redimindo-se por ela. Ou seja, o justo, ele sofre, ele aceita o sofrimento com amor e daí ele promove a redenção de sua geração. E eu vou seguir agora lendo o texto. E o texto prossegue dizendo: tudo isto envolve um tzadik, um justo, que é atingido, porque a sua geração está a ponto de ser aniquilada e seria destruída caso não houvesse esse sofrimento. Ao redimir-se por eles através do seu próprio sofrimento, este tzadik salva-os neste mundo e os beneficia em grande escala no mundo vindouro. Vejam, Haverim, neste parágrafo, Moshe Chaim Luzzatto, ele fala que o sofrimento do justo é para salvar o mundo.
não só neste, mas também no Olam Rabá, no mundo vindouro. Ele fala expressamente em salvação. E é interessante que, pelo menos nesse parágrafo, ele usa a palavra tzadik no singular. O tzadik, hatzadik. Então é um tzadik que eles têm o poder de salvar as pessoas para o mundo vindouro, para o Olam Rabá. Então é um tzadik, hatzadik é o tzadik, e nós temos a absoluta certeza e confiança que esse tzadik somente pode ser um, Yeshua HaMashiach. Então aqui nós vemos que um rabino ortodoxo, ele fala sobre o conceito de salvação para o mundo vindouro. O que nós com isso provamos também que o conceito de um justo sofrer, morrer, fazer expiação para salvar o mundo, isto não é uma invenção dos cristãos, isto não é uma invenção helenista, isto faz parte da própria literatura rabínica, conforme nós vimos aqui Moshe Chaim Luzzatto falando em salvação pelo sofrimento de um justo, que se entrega por amor para sofrer e fazer a redenção e para salvar os justos. Vou continuar lendo. Abrem-se aspas. Entre os elementos mais importantes dessa sequência está a exigência de que o homem seja castigado pela sua maldade, até que o atributo de justiça seja satisfeito. No entanto, Elohim organizou as questões, de modo que indivíduos aperfeiçoados possam retificar coisas no lugar de outros indivíduos, como vimos antes. Então, eles podem não apenas retificar a sua própria geração, como também corrigir todo o dano espiritual feito desde o começo, a partir dos tempos dos primeiros pecadores. Então, Raverim, aqui, o Rabino Luzzatto, ele explica, aqui ele já está falando no plural novamente, que os justos, eles poderiam retificar, consertar a sua geração e também fazer um conserto de um dano espiritual que começa desde os primeiros pecadores do início do mundo. Então, isso é muito importante. E prosseguindo o último parágrafo que eu vou ler para vocês. Ele diz: o sofrimento é o que Elohim criou para limpar essa poluição, em geral e em particular. Assim, através do sofrimento desses indivíduos escolhidos, a criação, em geral, é lavada. E, passo a passo, o mundo vai sendo aproximado da perfeição. Fecham-se aspas. Então, neste último parágrafo, o Rabino Luzzatto, ele giza que esses homens especiais, eles iriam sofrer para lavar a criação e levar o mundo a um aperfeiçoamento moral. E vejam, se homens especiais podem fazer isso, podem levar o aperfeiçoamento da humanidade, sofrendo, são homens especiais que sofrem e por meio do sofrimento a humanidade é elevada espiritualmente. Se homens especiais fazem isso, que dirá o Mashiach? Com maior razão, o Mashiach é quem tem esta função precípua. E é por isso que eu repito exaustivamente que esse conceito de salvação, de lavar os pecados, que Chaim Luzzatto fala, de aproximar as pessoas do eterno, de fazer um aperfeiçoamento, de salvação, tudo isso nós lemos aqui em Chaim Luzzatto, então faz parte da literatura do nosso povo e nós sabemos que quem fez tudo isso foi Yeshua. E cito ainda
este rabino fantástico, maravilhoso, Saadia Gaon. Gaon significa gênio. Ele foi um gênio na literatura rabínica, um grande intelectual do nosso povo. Nós podemos ler Kitab 8.6 e ele diz o seguinte, abrem-se aspas, ele, e ele está se referindo ao Mashiach, ele, o Mashiach, pode ser comparado com aquele que limpa com fogo os membros da nação que cometeram pecados graves, ou aquele que lava com lixívia aqueles integrantes que foram culpados por infrações leves, como a Escritura nota imediatamente a seguir. Aí é uma citação de Malachi, de Malaquias 3,12. Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Então aqui Saadia Gaon, ele cita Malachi e Malaquias, aplicando ao Mashiach, dizendo, Malaquias diz o quê? Que ele vai lavar como o sabão do lavandeiro. Então vejam, o lavandeiro ele pega o sabão e ele lava até ficar limpinho. E Saadia Gaon, ele diz que o Mashiach, ele vai promover essa lavagem também. Para quê? Para limpar os pecados daqueles que cometeram pecados graves. Para limpar aqueles que cometeram pecados graves. E também tirar a culpa lavando aqueles que cometeram infrações leves. Ou seja, segundo Saadia Gaon, o gênio rabínico, é necessário que haja um ato de lavagem, que todos nós venhamos a ser lavados dos nossos pecados, quer sejam pecados graves, quer sejam infrações leves. Nós precisamos ser lavados. E quem promove essa lavagem é o Mashiach. Então nós vemos que isto se coaduna e se compatibiliza totalmente com aquilo que nós lemos nos Ketuvim Netzarim acerca da obra de Yeshua HaMashiach. Então, com fulcro em todos os argumentos expendidos até agora, nós podemos concluir que o conceito de um tzadik, de um justo, fazer capará em favor de muitas pessoas, isto faz parte do pensamento judaico. Nós lemos hoje o Talmud, nós lemos o Midrash, nós lemos Saadia Gaon, nós lemos Moshe Chaim Luzzatto, nós lemos os manuscritos do Mar Morto, e no primeiro shiur, na primeira aula, nós estudamos outros textos também sobre isso. Então, não há escapatória. Só o Mashiach pode nos lavar dos nossos pecados, graves ou leves. Só o Mashiach pode fazer capará, pode fazer expiação. Ninguém chegará ao Olam Rabá sem Yeshua HaMashiach. Se você ainda tem uma dúvida sobre isso, faça como muitos. Não tente buscar o eterno à luz do seu próprio intelecto, pois senão você estará sendo um idólatra de si mesmo, um idólatra da sua mente. Tal como Davi, o rei Davi, ele fez o censo porque ele confiava no tamanho da sua força, do seu exército. Você não deve confiar no tamanho do seu intelecto, seja grande ou pequeno. Você deve confiar no eterno, então você deve orar. Eu confesso, Raverim, que eu nem sempre tive a emuná, a fé em Yeshua. Eu não cria que em Yeshua HaMashiach. Eu não tinha essa emuná. Minha esposa me falava sobre o Mashiach, mas eu não queria saber dele. Eu tinha curiosidade, mas eu não acreditava. Somente com oração,
somente com uma busca com todo o coração. Eterno, tu não pode me deixar enganado, Eterno. Tenha misericórdia de mim e me revele. Quando nós colocamos o nosso coração com toda a sinceridade perante o Eterno vai e faz o quê? Ele gera a revelação. Hoje eu creio em Yeshua não com o meu intelecto. Tal como se alguém me perguntar o seguinte: Tzadok, você crê na existência da sua esposa? Eu vou falar: eu não creio na existência da minha esposa. Eu tenho certeza que a minha esposa existe. Por quê? Porque eu a vejo, porque eu a toco, porque eu estou com ela. Mutatis mutandis, da mesmíssima maneira, eu não creio em Yeshua. Eu tenho certeza que Yeshua é o Mashiach, porque eu o vejo, eu o toco e eu ando com ele. Quando você tem uma experiência sobrenatural com o Mashiach, as escamas dos seus olhos são tiradas. E é por isso que existem pessoas que eu conheço que criam em Yeshua, depois rejeitaram, negaram Yeshua, mas são pessoas que eu vejo que até quando diziam que criam em Yeshua, nunca tiveram uma experiência sobrenatural. O judaísmo antigo não se baseava no estudo, e sim na experiência sobrenatural. Abraham Avinu, o nosso pai Abraão, ele creu no Eterno como? Por meio de estudos, por meio de literatura? Não. Ele creu no Eterno porque ele teve experiências sobrenaturais com o Eterno. Jacó, ele também, ele não foi estudando Torá porque a Torá nem existia, a Torá escrita não tinha sido dada, não foi lendo a Torá, não foi lendo nada. Yaakov, ele se tornou servo do Eterno, por quê? Porque ele teve uma experiência sobrenatural. Por isso que você deve buscar tal experiência se você ainda não a teve. Se você crê em Yeshua apenas em sua mente, você pode negá-lo. Por quê? Porque você nunca foi transformado de uma maneira genuína. Repito, aqueles que dizem que creem e depois negam, nunca viram o Mashiach, nunca andaram com ele. São pessoas que se convenceram, mas não se converteram. Há uma diferença entre você se convencer e você se converter ao Eterno. O convencido é aquele que buscou uma explicação racional em sua mente. O convertido não. Ele teve a mente regenerada, mas ele nasceu de novo, pois agora ele anda com o Eterno, com o Mashiach. Então, Reverim, se você não teve essa experiência sobrenatural, busque-a. E se você é meu irmão, se você é judeu e não crê em Yeshua, eu tenho toda certeza, se você orar, se você jejuar, se você se rasgar em prantos, se você rasgar a sua alma, o seu coração, se você chorar aos pés do Eterno com uma sinceridade incandescente, flamejante, eu creio que o Eterno vai te mostrar. Todos os rabinos ortodoxos que passaram a seguir Yeshua, eu gosto de ler o testemunho deles, eu tenho vários testemunhos, todos eles receberam Mashiach por meio de coisas sobrenaturais. Que você busque isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Tzadok, eu creio em Yeshua, mas eu estou em dúvida. E eu falo: por que você está em dúvida? Eu estou em dúvida porque eu vi um vídeo de um antimissionário e ele lançou o argumento X e Y. E eu estou em dúvida. Sabe por que você está em dúvida? Você está em dúvida porque você não se converteu. Se você fosse convertido ao Eterno,
a verdade seria revelada para você de uma forma tão profunda que a dúvida não existiria. Então, muitas pessoas ficam me mandando e-mails. Ah, o antimissionário fala isso, fala aquilo, eu estou em dúvidas. Vejam, todos os argumentos dos antimissionários, eu rebato todos eles à luz do Talmud, do Midrash, de obras rabínicas, que é o que eu vou fazer nessa série de estudos. Nesta série intitulada Estudos sobre o Mashiach, eu vou citar vastamente a literatura rabínica e todos os argumentos dos antimissionários, eles irão ruir como castelos de areia, que se desfazem com as ondas do mar. Não, então, eles podem jogar todos os argumentos que eu tenho todas as respostas, não pela minha inteligência, Raverim, não é, mas pela misericórdia do Eterno. O Eterno, ele vai nos entregando e nos mostrando a verdade. Por isso que eu digo, se você está em dúvida, você precisa orar, jejuar. Muita gente chega para mim, eu estou fraco. E eu digo para você o que eu digo para mim. Quando eu oro pouco, é óbvio que eu vou ficar fraco também. Todas as vezes na vida em que eu fiquei fraquinho, era porque eu estava orando pouco. Um homem que se entrega com intensidade de oração e com sinceridade, não uma oração hipócrita, uma oração enganosa, pervertida, uma oração sem kavaná. Uma oração sem kavaná não é nada. Mas se você orar com toda kavaná, aí sim você realmente terá encontros profundos com o Eterno. Então você que está fraquinho, ouça o que o Eterno diz para você hoje. Ore com intensidade. Ore 3 vezes ao dia. Não tenho tempo. Ore de madrugada. Ore nos finais de semana. Eu digo por experiência própria. Às vezes em que eu fiquei fraco era por falta de oração. A oração é essencial. Tal como você precisa comer comida e beber água. Senão o seu corpo ficará fraco, sem água e sem comida. A tefilá, a oração, é o alimento do espírito. O teu espírito somente pode ser alimentado. Então, você deve orar mais, buscar mais aproximação com o Eterno. E eu creio que o dia em que você tiver o Mashiach se manifestando em toda a sua plenitude em sua vida, você nunca mais terá dúvidas. Quando alguém vier com uma dúvida para você, ainda que você não saiba, às vezes as pessoas me perguntam coisas que eu não sei, mas daí eu oro ao Eterno e o Eterno me mostra, não só sobrenaturalmente, mas ele me mostra até onde eu devo estudar. Essas coisas que eu estou citando de Talmud, Midrash, eu vou citar, teremos vários shiurim, teremos muito mais de 10 estudos sobre esse tema. São coisas que o Eterno ele vai nos mostrando e aí nós trazemos para vocês. Então, que o Eterno te abençoe e te guarde, que você fique firme, que você ore e que o Mashiach se manifeste em sua vida. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.